Grava lá para a gente dar início. Bom dia, graça e paz, sejam todos bem-vindas e bem-vindos. Mais uma manhã, mais um dia, mais um devocional. Que bênção, né? A glória do Senhor sempre vai prevalecer, precisa ser a nossa premissa, né? Porque a graça dele nos sustenta todos os dias. A graça dele vem para nós todos os dias. E é pela graça que nós devemos também viver, né? Não é só pelo amor, mas vivemos também pela graça do Senhor, porque tudo ele já providenciou. Amém? Amém. E eu gostaria de chamar a Fernanda, se ela puder fazer a oração inicial, ore para o presbítero Ricardo, que ele vai trazer a palavra. Amém? Amém. Glória a Deus. Querido Deus, amado Pai, nós queremos apresentar o Teu Filho nas Tuas mãos, pedindo, Deus, que ele seja um instrumento nas Tuas mãos para falar diretamente ao nosso coração. Prepara o nosso coração para que seja um terreno fértil e que essa palavra seja uma semente plantada e que ela dê bons frutos. Que hoje, Senhor, nós possamos te colocar em primeiro lugar nas nossas vidas e que o Senhor possa falar grandemente aos nossos corações. Te agradecemos por tudo, com perdão dos nossos pecados, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Amém, glória a Deus. Seja bem-vindo, presbítero. Deixe dele usar, né, mais um dia, mais uma manhã, e vamos que vamos. Para o Glória a Senhor não Deus. tem dia, para o Senhor não tem hora, não tem momento. O Senhor é todo momento. Amém? É verdade, verdade. Muito feliz, em cima da hora, aos 15h48 do segundo tempo, né? Eu tentei ligar para a eleitora, mas ela não, acho que está descansando, né? Glória a Deus. O Senhor sabe todas as coisas, né, pastora Malha? Então, quando a Malha falou para mim, se ela não vai ministrar, tu prega então hoje nessa manhã. Então, enquanto ela falou, Deus colocou no meu coração o livro de João, capítulo 11, verso de número 1 em diante. João, capítulo 11, do verso 1 em diante. Glória a Deus. Tenho certeza que nessa manhã, oh glória, o Senhor tem o melhor para nós. Josiane, a paz do Senhor, Maísa, Mônica, Lorana, eu acredito que seja, Lilian, vocês que já estão aqui, o Senhor, Ele é misericordioso todos os dias. Eu tenho tido muitas experiências diante de tudo que Ele tem feito. Tenho aprendido muito e tenho ensinado muito também, né? Principalmente aqui na Presente de Deus, né? Quem tem me acompanhado aqui um pouquinho da minha história aqui dentro, Deus tem me colocado em grandes lugares aqui dentro, grandes lares, muitas amizades, né? E Deus tem me honrado muito. Ainda não vendendo muito, mas eu tenho certeza que já já Ele vai abrir as portas. Eu vejo que Deus ele tem abençoado muitas vidas aqui na Presente de Deus, viu, Amália? Porque às vezes aqui nesse grupo eu vejo que tem pessoas que às vezes estavam desanimada da vida, não é só espiritual, não. É financeira também. E o Senhor tem mudado o cativeiro de muita gente. E o que eu aprendi aqui é que vale a persistência, né? Nunca pensar em parar. Aqui na presença de Deus, você tem que insistir. E uma coisa que foi notório e o Senhor ele tem cuidado é esse devocional aqui, né? Esse devocional ele tem ensinado muito a gente, principalmente a minha vida, porque eu estava uma outrora aqui na minha casa desanimado de tudo, né? Eu estava só, mas hoje eu tenho muitos amigos. Aqui de manhã eu tenho um monte de gente aqui. Quando termina aqui, eu ainda continuo com muitos amigos. E assim Deus vai preenchendo o espaço, né?
Porque o vazio, nós sabemos que o Espírito Santo de Deus que preenche. Às vezes tem pessoas que estão com o coração que acham que está tão cheio, mas na verdade está vazio, né? Já não sente mais a presença de Deus, já não ora mais. E às vezes Jesus, ele está batendo na porta do coração, ele bate, irmãos. Jesus não chega e entra, ele não é intruso, ele não é uma pessoa que as pessoas acham que Jesus... Não, Jesus, ele bate para ver se você deixa ele entrar. Então, nessa manhã, eu vou ler uma palavra aqui que o Senhor colocou no meu coração, que tem pessoas que quando Jesus ele tem que fazer algo na sua vida, é no tempo dele, não é no nosso. Então, não se precipita com o que você está pedindo para Deus. Se você colocar nas mãos dele, deixa que ele vai fazer. Livro de João, capítulo 11, diz assim a palavra do Senhor. O tema lá em cima é Lázaro adoece e morre. Então eu vou ler alguns versículos aqui e depois o Senhor vai tocar no coração, não só meu, mas de todos aqueles que estão aqui no mesmo espírito de adoração. E estava enfermo um certo Lázaro, de Betânia, na aldeia de Maria e de sua mãe Marta, sua irmã Marta. Estava Maria, cujo irmão agora estava doente, e era a mesma que ungiu o Senhor com o bálsamo e lhe enxugou os pés com o cabelo. E mandaram as irmãs de Lázaro dizer a Jesus: Senhor, aquele que ama está enfermo. Quando Jesus ouviu isso, disse-lhe: Está enfermo, não acabará em morte, mas é para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja por ela glorificado. Jesus amava Marta, a sua irmã Lázaro, e, porém, quando ouviu que Lázaro adoecera, ficou ainda 2 dias no lugar em que estava. E depois disse aos discípulos: Voltaremos à Judeia. E disse aos discípulos: Rabi, ainda agora os judeus procuravam apedrejar-te que voltara para lá. E Jesus respondeu: Não há 12 horas no dia. Se alguém andar de dia, não tropeça, pois vê a luz deste mundo. E quando que andas à noite, tropeçarás, pois não tem luz. E disse isto, continuou: Nosso amigo Lázaro dorme, mas não despertá-lo. Até aqui. Glória a Deus. Irmãos, interessante essa passagem. Eu me ponho aqui, às vezes o pessoal fala José, mas eu estava vendo aqui Lázaro. A Bíblia diz que Jesus falou uma palavra aqui que eu acho que cabe para muita gente. Tem gente, Amália, que acha que está morto, né? Tem uma enfermidade e acha que está morto, que não tem mais como fazer nada na vida. E tem sim, porque às vezes eu penso, a enfermidade que às vezes aparece na vida das pessoas não é para a morte. Temos que entender, irmãos, que nós somos filhos de Deus. Nós somos amigos íntimos de Jesus. Basta você querer uma intimidade com ele de amizade, né? Às vezes a gente tem o Espírito Santo de Deus aqui e a gente não convida ele na manhã, fala: Espírito Santo de Deus, meu amigo, me ajude, né? Eu falei para a Malha colocar o louvor do Ressuscita, né? Aí eu falei, mas já é 8h10, já vai dar 8h15 daqui a pouco, não vai dar nem tempo. Mas amém. Então, quando nós entendemos aqui que Lázaro estava enfermo. Lá no começo eles falam enfermo, não estava morto. Ali no verso 1, ele estava enfermo. Um certo Lázaro, que era amigo de Jesus, amigo íntimo. Só que Jesus, ele disse aqui na palavra, que ele tem a irmã, né, e a mãe. Então o interessante é que uma dessas mulheres fizeram algo, né, para Jesus, que na verdade naquela época era muito, muito, muito raro acontecer aquilo que essa mulher fez. Diz a palavra do Senhor que ela foi com um bálsamo, ela tinha um vaso e se prostrou e quebrou nos pés de Jesus.
por que que ela fez isso? Era uma essência mais rara e mais cheirosa que existia naquela época. Ela juntou tudo que ela tinha, investiu nisso, invadiu. Eu imagino que ela rompeu barreira aqui para chegar perto de Jesus, porque Jesus poderia estar dentro de um palácio. E ela vai, invade aquele local e se lança nos pés. E o interessante, Amália, que a mulher enxugou os pés de Jesus com o cabelo. Eu imagino que se ela pega uma toalha, ela ia conseguir secar o pé de Jesus, ia pegar aquela toalha ou pano, torcer e voltar com o pano seco e enxugar, mas não, ela foi com o cabelo, sabe por quê? Porque com o cabelo, ela nunca ia sair dos pés de Jesus, porque ela nunca ia conseguir secar, porque o cabelo não enxuga nada que é líquido, por exemplo. Você pegar seu cabelo, não vai conseguir enxugar o chão, ele vai continuar molhado. E a insistência da mulher de ficar próximo de Jesus foi essa estratégia: eu vou usar meu cabelo que eu nunca vou conseguir enxugar os pés. Se essa era a minha intenção, eu vou continuar não enxugando. Então hoje, irmãos, tem pessoas que ontem eu estava na live, eu falei, tem pessoas deixando Jesus por pouca coisa. Talvez um celular novo, por exemplo, um iPhone, opa, eu comprei um iPhone, vou ficar 24 horas por 48 nesse celular na mão. Mas hoje não precisa de um iPhone para não tirar o celular da mão, né? Tem pessoas que trocam um programa de TV por um dia de culto. Irmãos, o que está acontecendo hoje? Por que estamos distanciando daquele que morreu na cruz do Calvário por mim e por você? E a Bíblia diz aqui que quando aquela mulher estava lá enxugando os pés de Jesus, né, as irmãs de Lázaro, né, se desesperou, porque elas entendiam que Jesus poderia salvar a vida do irmão dela. E outras, elas colocaram como Jesus amigo íntimo. Falou, não, é seu amigo íntimo. Meu irmão, ele considera muito você. Ele só fala de você, mas agora ele precisa de você, Jesus. Mas só que Jesus, entendendo a circunstância, e quando Jesus ouviu falar que as mulheres estavam clamando, pedindo para que ele fosse para lá, ele disse, Lázaro está enfermo, mas não acabará em morte. Olha que palavra linda. Deus está dizendo, Jesus está dizendo nessa manhã, irmãos, irmãs, você pastora, que não é fácil a obra de Deus, você missionária que está no campo, você aí levita que estava louvando e hoje não quer mais saber de louvar, ele está dizendo para você que isso aí que você está passando não é para a morte. E ele fala, não é para a morte, mas é para a minha glória, é para a glória do Deus Pai Todo-Poderoso. Então, a mão do Senhor não está encolhida para te abençoar, viu, pastora Josiane? Deus está dizendo nessa manhã que Ele vai falar para você todas as vezes que você pensar em desistir. Você, minha filha, tem que levantar a cabeça, porque tudo que está acontecendo na tua vida será para a glória de Deus. E aqui eu vejo que quando Jesus, ele amava muito Marta, ele amava muito, porque a Bíblia diz, irmãos, que Jesus chegou num período dele que ele estava pregando numa casa. Olha só o que Jesus fez. As pessoas chegaram e estava uma multidão, não conseguia nem entrar na casa. E de repente a família de Jesus chegou naquele lugar e correram lá anunciar para Jesus, mestre, mestre, a tua família está lá fora te esperando, querendo entrar. E Jesus disse, não, a minha família é vocês que estão aqui, perto de mim, próximo de mim. Então, nessa manhã, Jesus está dizendo para você que estava querendo sair fora da presença dele, ele está dizendo que não, é próximo dele que ele reconhece você como filho. Se você se distanciar, mesmo como filho pródigo, ele ainda tem misericórdia, mas uma coisa é, quem está perto recebe vitória, quem está próximo recebe cura, milagre. Então, a Bíblia diz que Jesus falou, não, minha família é vocês que estão aqui. E eu vejo que quando Jesus lança uma palavra que ele amava Marta, irmã, Jesus ele disse que ele não ia lá agora.
E a Bíblia diz que ele ficou 2 dias lá ainda na cidade. E Jesus fala muitos aos discípulos, vamos voltar para a Judeia. Irmãos, ele colocou uma base aqui da distância que ele ia demorar para chegar lá. Então tem coisa que Deus vai demorar para chegar para abençoar a tua vida. É. Se você orou hoje, não pode ser que ele vai te dar hoje, né? Porque tudo é no tempo dele. Jesus disse, não, não, calma. Então demorou 2 dias. Ele explicou para os discípulos por que não há vez de sair com pressa, não há vez de andar em alguns lugares, porque tem lugar que você tem que passar, que Jesus tem que passar contigo, porque se você passar sozinha, você vai permanecer e é perigoso. Olha só o que ele falou. Ó, não há 12 horas até o dia. Olha só. Se alguém andar de dia, não tropeçarás. Presta atenção no que ele está dizendo. Prove ver que a luz desse mundo é o dia. E quando andares à noite, pode tropeçar, porque não tem luz. Olha, Deus está dizendo para você que você é luz. Então, tem coisas que na vida da gente nós temos que pensar. A noite foi feita para descansar e não para ficar trabalhando. Diz que de noite vigia o sentinela, né? Porque o inimigo pode tomar conta. Então, meus irmãos, quando ele disse essa palavra, ele estava com tanta paz, né? Porque Jesus, ele é paz, ele é amor, ele é justiça. Então, ele disse assim, ó, no 11, e ele continuou dizendo, nosso amigo Lázaro dorme, mas eu vou despertar. Você, irmão, você, irmã, que estava pensando em parar na obra de Deus, Jesus está dizendo que ele vai despertar você. Ele vai te chamar assim, ele vai te incomodar sim. Você pensa que nas noites que você não está dormindo aí é por quê? É porque ele está te chamando para vir ter um particular com ele. Ele está te chamando porque às vezes, irmãos, tem gente que olha para você e fala, nossa, como ela está batida, parece que está morta. Olha a cara do presbítero Ricardo. Irmãos, eu louvo a Deus que toda vez que alguém fala comigo aqui na presença de Deus, ou aqui fora mesmo, para nossa, Ricardo, como é que você está, hein? Meu Deus, como é que você tem esse pique, esse ânimo? Era para você estar andando aí desesperado, chorando. Não, irmãos. Olha aqui que eu tenho aqui comigo. Eu tenho um Deus que falou para Lázaro lá, disse para a irmã, para Marta, para Maria, falou, não, ele somente dorme. Imagina a minha confiança em Deus hoje, Amália. Eu sei que eu, diante de Deus, eu estou descansando o meu espírito, porque antigamente eu estava desesperado. Eu falei ontem aqui que a ansiedade quase me mata em 2020. E ela continua matando muita gente hoje, parece que não, mas a depressão é causada pela ansiedade. Você que tem depressão, que acha que não vai, a ansiedade é o começo de tudo. Então, irmãos, você que é ansiosa, irmã, aquieta teu coração. Você, varão, que está às vezes pensando que tudo que você pode fazer é você que tem que fazer, não. Deixa de eu fazer, não. Deixa que Jesus resolve a solução desse problema que parece impossível. E quando Jesus diz lá no 14, eu disse claramente que Lázaro não está morto. Olha que palavra que Jesus disse. Eu vou decretar para vocês entender que Lázaro não está morto. E ele diz no 15, eu me alegro por vossa causa, de que lá não estivesse, para que possais crer, mas vamos ter com ele. Jesus disse que ele ia lá, mas só que as pessoas, eles falaram, mas Jesus, já está tarde, já vão fazer 3 dias. É. Marta, Marta, calma, filha, aquieta teu coração, tá? Acalma. Ei, você aqui no devocional, acalma o coração. Viu, Mônica? Para que tanto desespero? Pensar que é momento de parar? Eu sei que dói. Aquele louvor do Samuel Mariano, eu sei que dói. Meu Deus. Tem coisas na nossa vida que tem que doer mesmo, viu, Amália? Tem que doer.
A gente tem que sofrer um pouquinho para ver, porque a glória da segunda casa é maior do que a primeira, gente. Se lá na primeira você quase morreu, se está na segunda, você passou a primeira. Ele está dizendo aqui, olha, mas vamos ter com ele. Jesus já marcou o encontro com Lázaro de novo. Então Jesus já falou lá em cima, não está morto. Isso é para a glória, porque o nome do Senhor venha a ser glorificado. Se Deus não fizer uma história na tua vida, como é que você vai testemunhar um milagre de Deus na tua vida? Se a Mala não tivesse passado tudo isso, Deus não tivesse curado, como Deus ia falar para ela hoje testemunhar? Você tem que aprender que você tem que ter testemunho para você chegar nas pessoas e falar, ó, Deus me tirou disso aqui, porque tem conversão, Malha, que é através de testemunhos de vida. Por isso que você tem que testemunhar. Tá aqui na live, tá aqui, tá no devocional, abre aqui o microfone e testemunha. Malha, eu quero testemunhar o que aconteceu na minha vida, porque através do teu testemunho você pode mudar a história de alguma pessoa. É. Então, tá. Então, nessa manhã, o Senhor me incomodou a dizer para vocês que o teu sonho, os teus projetos pode estar morto, mas o Senhor está ressuscitando nessa manhã. Mas para isso você tem que ter fé. Você tem que acreditar. Você tem que profetizar e colocar a fé junto, porque a fé é o firme fundamento das coisas que você não se viu, mas se esperam. Então, se você profetizar e não acreditar que vai acontecer um milagre, irmão, então você não vai receber. Então, Jesus disse para Marta, porque Marta estava aflita, irmãos. Pensa, uma mulher aflita. E a Bíblia diz que quando Jesus vai chegando, né, lá na cidade, a primeira coisa que ela faz é correr ao encontro dele, né? Ela foi contar para Jesus, sabendo que Jesus já estava sabendo, né? Porque se tem uma coisa que você não sabe, ô Mônica, é que da tua vida que está acontecendo aí, já lá onde você morava, já está acontecendo, anunciando lá. Pessoas estão falando de você lá já, viu, Josiane? Você está aí no Rio de Janeiro, mas lá de onde você saiu, já está chegando a notícia lá, antes de você voltar para lá. Então, quando Jesus estava chegando na cidade, elas foram desesperadas. Então, a Bíblia diz que quando elas vão nos pés de Jesus, elas se lançam lá e fala para Jesus, né? E Jesus disse, teu irmão ressurgirá. Oh, meu Deus do céu. Você vê que quando Deus usa uma pessoa para falar para você, viu, Fernanda? Que às vezes você pensa que está tudo acabado, as portas se fechou, chega uma pessoa e fala, não, Deus está abrindo a porta para você. É tão difícil, né, no meio da dor, acreditar às vezes na profecia de alguém, mas quando Deus usa alguém para falar, receba, viu? Receba, porque às vezes as pessoas não tomam posse e acaba perecendo. Então ele diz aqui, ó, no 14, no 24, ele diz, Marta, eu sei que ressurgirá na ressurreição no último dia. Tem gente decretando a morte de algumas pessoas, viu, Amara, que não tem nem autoridade nem para falar, mas ele decreta a morte. Por exemplo, a Amália não vai conseguir, ela vai morrer do jeito que ela está. A Mônica não está suportando essa prova, acho que ela vai morrer. Vou dizer uma palavra aqui, igual Jesus falou. Não é para tua morte. Espere em Deus que você vai cantar o hino da vitória. Então, quando Jesus chega no 25, ele diz, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, olha só que palavra linda, ainda que esteja morto, viverás. E todo aquele que vive e crê, olha só, irmãos, além de você viver, você tem que crer. Que crê em mim nunca morrerá. Se você crê nisso, ele colocou um ponto de interrogação, e essa serve para mim e para você. Será que você crê no milagre de Deus na sua vida? Será que você crê que você entrou na presença de Deus para você ter uma nova virada financeira, espiritual? Porque isso aqui abrange muita coisa. A presença de Deus não veio só para você vender camisa, não. Veio para você edificar a tua vida espiritual.
porque eu tenho aqui, irmãos, fortalecido a minha vida na rocha. Isso aqui para mim é uma rocha. Jesus está nesse devocional. Jesus tem usado a vida da pastora Amália, da pastora Samira. Será que eu acertei agora, Amália? A pastora Mônica, a Josiane que chegou, a nossa Fernanda aqui que está aqui, glória a Deus por isso. Iara, Patrícia, vocês que estão aqui, Liliana, que eu estou vendo hoje, a Lohana. Deus tem feito coisas lindas na vida de vocês, mas para isso precisa crer. Crer que vai ter virada, né? Aquele louvor vai ter virada, né? Então, irmãos, tem louvores que você ouve que é a verdade que você está vivendo e passando, né? Às vezes você ouve um louvor e fala, meu Deus, parece a minha história de vida, né? Eu costumo dizer que tem um agora que quando canta eu choro que eu me esbaldo, viu, Amália? Que é Tá Tudo Bem, né? Daquela cantora Kelly Bianca, que é uma história que eu vejo que, na verdade, o começo dele, Amália, é uma coisa que as pessoas falam, nossa, mas eu não estou passando essa prova que essa menina está começando a cantar aí. Minha vida tá tudo bem. Nossa, eu não tô. Não, esse louvor não é para mim, não. No começo, mas no fim, você vê que quando você fala para as pessoas, mesmo saltando o alimento na tua casa, o leite, o pão, você vira para a pessoa e fala, tá tudo bem, mas não tá tudo bem. Quando vocês abrir aqui, entrar aqui agora, aqui, vocês vão liberar aí a imagem, né, de vocês, porque só tá aparecendo eu e a Amália, vocês vão estar no sorriso, talvez nós vamos ver vocês sorrir, mas parece que tá bem, mas não tá bem. Mas esse não tá bem é só Jesus que conhece. E Amália, eu vou encerrar já e eu vou deixar essa palavra aqui. Não é para a morte, mas é para a glória de Deus. E eu agradeço a oportunidade e eu vou deixar um pouquinho mais de tempo aqui para os irmãos que estão aí com sede de falar, porque o devocional, irmãos, aqui no momento da palavra é uma benção. Mas quando entra a parte da malha, abrir a oportunidade, meu Deus, o fogo cai aqui nessa live. Então, mesmo que não esteja bem, declare, tá tudo bem, tá? Esse louvor a malha, se até quiser colocar ele aí para nós ouvir depois, tá? Porque Maísa vai cantar o louvor que você queria que colocasse. Meu Deus do céu, a Maísa é uma maravilha de bênção também, louva que só. Então, Deus ainda está no controle da situação, mesmo que a embarcação esteja naufragando. Amém? Deus abençoe, em nome de Jesus. Tá chorando por quê? Meu Deus. Lembra? Se você tem um Deus. Se você tem um Deus que cuidar de você e jamais te esquecer. Vai lá, Maísa, com teu louvorzinho aí. Ele sabe de tudo que você está passando. E mandou te dizer que ele está cuidando. Ô, Glória. Lembrar de onde você veio, aonde que você chegou. Lembrar de todos os livramentos que você já passou. Oh, Glória. Nem era para você estar aqui, mas Deus falou assim: esse aí vou levantar. E onde colocar as mãos eu vou abençoar. Não chores, quem cuida de você não dorme. Levanta, tem muita gente que te ama. Só o Senhor Deus mandou Deus. te dizer que vai acontecer. Deus mandou te falar que Ele vai cuidar. Glória a Deus. Graça e paz, meus irmãos. Deus. Bom dia.
Que palavra Bom dia. abençoada, meu Deus. Tô aqui com a câmera fechada, que tô com um bebezinho aqui, Glória a Deus. mas impactada. Essa palavra de Lázaro, ela é muito conhecida por nós, né? Mas a palavra do Senhor, ela se renova a cada dia. E cada vez que eu escuto essa palavra, ela vem de uma forma diferente para minha vida. E eu tomei posse dela, né? A luta que a gente passa, muitas das vezes a gente acha que é para nos matar, que é para nos derrubar. Mas em tudo Deus tem um propósito. E sempre nós temos que ver. Eu sempre falo para as pessoas, até nos dias mais difíceis da nossa vida, Deus tem um propósito. Até na dor mais intensa da nossa vida, Deus tem um propósito. Então a gente sempre tem que ver, Senhor, tá doendo aqui, mas eu sei que o Senhor tem um propósito. Eu tô chorando hoje, mas eu sei que até o final da noite o Senhor vai ter um propósito. Por mais que eu não entenda a situação naquele momento, né, no decorrer do dia, confiando e crendo no Senhor, eu sei que o Senhor vai me responder, o Senhor vai me mostrar, né, qual o propósito do Senhor nessa situação. E eu louvo a Deus pela vida do presbítero Ricardo, que falou grandemente comigo nessa manhã. E eu vou ministrar o louvor que ele pediu à Amália. Quando ele começou a ministrar a palavra, já veio esse louvor no meu coração. Então é só para testificar. Amém? Mestre, eu preciso de um milagre. Transforma minha vida, meu estado. Faz tempo que eu não vejo a luz do dia. Estão tentando sepultar minha alegria. Tentando ver meus sonhos cancelados. Lázaro ouviu a sua voz quando aquela pedra removeu. Depois de 4 dias ele reviveu. Mestre, não há outro que possa fazer aquilo que só o teu nome tem todo o poder. Eu preciso tanto de um milagre. Remove a minha pedra, me chama pelo nome, muda minha história, ressuscita os meus sonhos, transforma minha vida e faz um milagre. Me toca nesta hora, me chama para fora. Ressuscita-me. Tu és a própria vida, a força que há em mim. Tu és o Filho de Deus, que me ergues a vencer. Senhor de tudo em mim, já ouço a tua voz, me chamando para viver uma história de poder. Remove a minha pedra, me chama pelo nome, muda minha história, ressuscita os meus sonhos, transforma minha vida e faz um milagre. Me toca nesta hora, me chama para fora, ressuscita-me. Glória a Deus, aleluia. Nenhuma gripe forte pode nos parar de adorar o Senhor, né? Às vezes a voz falha um pouquinho, mas o Senhor nos chamou para ser adoradores, né? E Ele ainda busca os verdadeiros adoradores que adoram em espírito e em verdade. Então hoje o Senhor está nos chamando pelo nome, para a gente se colocar de pé, porque Ele ainda ressuscita os sonhos. Ele remove toda a pedra, Ele remove todo o cativeiro que ainda está na nossa vida, que muitas das vezes somos nós mesmos que deixamos, né? O Senhor, Ele limpa o caminho, mas às vezes a gente coloca ainda tropeço, a gente ainda coloca pedra no caminho, né? A gente coloca empecilho para poder chegar aos pés de Jesus. Mas hoje ele está falando: levanta, meu filho, levanta, minha filha. Eu ainda ressuscito os sonhos. Eu ainda posso transformar a sua vida se você deixar eu transformar. Amém? Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus.
Amém. Obrigada, Maísa. Esse louvor, eu já chorei muito com ele nas madrugadas. Quando eu tô com um problema, que vem um choro, eu coloco um louvor. Aí eu saio cantando, né, pessoal? Pai, eu tô tão abatido que eu não posso nem orar. Aí quando eu vejo, eu já tô orando, agradecendo ao Senhor, principalmente pelas minhas dores, pelas minhas dificuldades, porque eu tenho que sorrir, eu tenho um Deus que faz todas as coisas, não importa a dor que eu sinto, não importa. Hoje era um dia, aos meus olhos humanos, impossível de eu estar aqui. Eu só orei, agradeci a Ele por tudo, orei pelas pessoas e disse, Senhor, me sustenta, porque eu chegando lá com eles no devocional, eu vou estar melhor ainda. Eu estou aqui. Mas igual o farmacêutico que eu fui mandar fazer a fórmula para a doença, né? Eu não estou tomando mais nada para essa fibromialgia, glória a Deus. Estou suportando as dores mesmo até o dia que eu for, ou até o dia que o Senhor tenha misericórdia para me curar disso aí. E eu creio que ainda vou ser curada, para ser mais um milagre, né? Completo aqui na Terra. Eu chegava lá sorrindo, para mandar fazer a fórmula, e ele perguntou para mim, você tem certeza que você tem fibromialgia? Eu disse, não, moça, eu não tenho. É que querem colocar em mim, mas eu não aceito. Ele começou a rir. É porque as pessoas que têm essa doença chegam aqui tão abatidas, tão triste, tão cabisbaixo. E disse, eu já passei, eu já não estou mais nessa fase. Eu já estou na fase que eu deixo Deus conduzir até as dores. Porque se veio, é porque Ele está comigo e Ele vai tirar. Não foi Ele que colocou. Eu não nasci com isso. E vai tirar. E aqui, essa palavra, eu estava anotando aqui, presbítero, o senhor falando, que nós temos, ele pergunta lá da luz, o Senhor é nossa luz. Por isso nós temos que ir, né, sem ter temor. A outra é o amor, né, o amor de Jesus por nós. Ele deixou essa palavra aí, mais um exemplo, que ele nos ama incondicionalmente, e que ele sabe o tempo certo de agir nas nossas adversidades. Ele sabe o tempo certo de nos curar. Ele sabe tudo sobre nós. Antes de levar a notícia para o Senhor, ele já sabia o que estava acontecendo com Lázaro. E que bom, né? Lázaro ter um amigo como Jesus. E que bom, né? Nós termos um amigo como Jesus. Ele é nosso amigo. E nós somos amigos de Jesus. O tempo, né? O tempo que eu já falei, para todas as coisas tem um tempo certo para todas as coisas. Às vezes somos nós que somos imediatistas. Eu quero logo, eu quero hoje, ou tem que ser agora. Senhor, se tu for bom, misericórdia. Já ouvi gente orando na igreja. Se tu é bom, Senhor, tu faz ainda, tu vai fazer agora. O Senhor é assim. O Senhor é o único que pode fazer agora, pode fazer amanhã, depois da manhã, daqui a um mês, daqui a um ano, 2 anos, 3 anos, porque Ele sabe o tempo, né? E coragem, né? Ele manda que nós tenhamos coragem, né? A coragem de ir, mesmo que nós saibamos que algumas vezes a gente vai passar pelas trevas, e que nós sejamos luz para essas trevas. Nós somos luz do Senhor, nós somos a semelhança dele. E só nessa palavra que o presbítero Ricardo, eu anoto, viu? A pregação de vocês, os tópicos, que eu vou levar para o meu livrinho, meu caderninho. Eu anotei 15 passos dessa palavra só enquanto ele lia. E são 11 versículos, 15 tópicos dessa pregação. Você imagina o capítulo todo, né? Que nós sejamos a notícia boa, né, para as pessoas, nós sejamos testemunho para as pessoas, que nós não sejamos aquele que chega, recebeu o profeta, é de paz tua vinda, e que Deus, ele é bom. A gente precisa sorrir mesmo no meio das dores, que ele é bom. E ele sabe o tempo certo para todas as coisas. É por isso que eu vou estar sempre aqui sorrindo. Sempre sorrindo em meio, seja um dia bom aos olhos humanos, seja um dia ruim aos olhos humanos, eu vou estar sorrindo, porque com o Senhor todos os meus dias serão bons, em nome de Jesus. E quando a gente coloca o Senhor
como premissa na nossa vida. A gente não precisa ter medo do dia, a gente não precisa ter medo da escuridão, a gente não precisa ter medo das dores, a gente não precisa ter medo de nada, porque o Senhor, Ele sempre sabe o que é melhor para nós e Ele sempre vai fazer. Nós precisamos parar de ser imediatista, querer tudo logo. Você parece menino mimado, me dá logo uma madeira, né? Me dá logo um bombonzinho. Não, você prometeu, você disse que ia dar agora. Não, não é assim. O Senhor, Ele sabe de todas as coisas. É só a gente pensar que nós somos herdeiras e herdeiros do Senhor. Pastora Mônica, tá sentindo sua falta, Pastora Mônica? Que coisa linda de Jesus. Bom dia, meu povo lindo, a paz. E eu nem vinha hoje, até tinha avisado a Malha que eu ia pro posto, só que eu fui bem cedinho e consegui marcar minha consulta. Aí a menina marcou para amanhã, 9h40 da manhã, e aí eu pensei, então eu vou ficar no devocional até 9 horas, né? Dá para ficar até 9 horas e sair rapidinho andando para chegar lá. Fala, um coração alegre deixa o rosto mais bonito. A pessoa carrancuda, a pessoa azeda, né? Quando ela aceita Jesus, as pessoas falam, aconteceu alguma coisa com você, você tá tão bonito. Fez plástica? Botox? Você tá diferente, você tá bonita. Aí, o que foi? Eu tomei um remédio. Que remédio? Foi um chá que me passaram. E aí, qual o nome? A raiz de Gessé. E quem te receitou isso? Doutor Rocha. Doutor Jesus Rocha me passou e ele é o próprio remédio. Eu sei que não é fácil, irmãos. Tem gente que fala, nossa, você é abobalhada, bestalhada. Mas não é. A gente sabe, quem vê o crente sorrindo, de repente pode até pensar que o crente 24 horas vive sem motivos para chorar. Mas há uma diferença quando o crente enfrenta os problemas seus. É que o crente não chora para o mundo ouvir, ele chora para Deus. Então, essa é a diferença, irmãos. O mundo lá fora, eles não precisam ver a gente chorando. Nós temos motivos para chorar? Temos. A gente tem os nossos momentos de choro? Nós temos, porque a Bíblia diz que nós temos tempo para tudo. Mas não é por isso que eu vou dar estia para Satanás, me envergonhar na frente dos outros. Olha lá, pastora, só vive nos cantos. Pastora é essa? Sabe, que homem de Deus é esse? Que obreiro, que servo é esse? Não, Senhor, eu vou chorar nos teus pés. Né? Igual eu falei, eu vou lambrecar os pés de Jesus de catarro. Né? E vou mesmo. Né? Então, se é preciso, eu vou fazer isso. Mas eu não preciso estar chorando para todo mundo ver, não. Já pensou se todas as vezes que eu pegasse o microfone fosse para me lamuriar, para ficar chorando na frente, eu ia cair em descrédito. A pessoa fala, não, essa mulher aí, eu não quero estar na igreja dela, não. Vou sair daí pior do que eu entrei. Né? Então, meu Deus, para quê? Então, eu vou sorrir sim, ó, Satanás, vou abrir minha porta, tô com dor, tô com problema, tô sem dinheiro, tô sem comida, e olha o meu sorriso na cara. Quem me garante, quem me sustenta, quem me mantém, quem me enviou, quem mandou? Meu pai. E se é meu pai que mandou, e se eu não oro, eu enfrento. Mas se me der temor, eu ficar receosa em alguma coisa, sabe o que eu vou fazer? Eu vou correr para debaixo do meu pai, vou para as pernas dele, seguro nas pernas dele, e ele vai enfrentar o gigante por mim. É por isso que a gente tem que ter muita noção da nossa identidade de filho. Sabe? Filho que confia no pai, filho que sabe que o pai vai botar aqui no ombro e vai pular e vai brincar aqui. Você está em cima do muro lá e você pode pular nos braços dele que ele tem força para te segurar. Se você está com medo, você corre, agarra nas pernas dele, ele bota a mão na sua cabeça e ali você tem segurança, confiança, da proteção, da provisão desse pai. Glória a Deus por isso. Glória a Deus por isso, porque ele proveu na vida de Lázaro vida. Ele proveu na vida de Lázaro vida. E pedras, remove minha pedra, Senhor. Qual é a pedra que precisa ser removida? É uma amizade que está me afastando de ti? É um programa de televisão que está roubando o meu tempo, o tempo que eu podia estar na tua presença?
é o que, Senhor? Qual é a pedra que precisa ser removida? É o bairro que eu estou morando, uma vizinhança, que essa vizinhança não é para eu ganhar para ti, ela está me levando para longe de ti. O Senhor quer que eu mude? É para eu mudar de bairro? Ah, é para eu mudar de igreja? Essa é a pedra que está no meu sapato? Sabe, irmãos, eu fui pregar uma vez, me convidaram para pregar numa assembleia para criança. E eu comecei a cantar essa música Remove Minha Pedra, e era de Páscoa. E de repente eu mostrei uma pedrinha para elas. Eu falei assim, uma pedrinha dessa aqui, se entrar no tênis de vocês, ela incomoda? Aí todo mundo, sim, só que eu escondi, irmãos, eu botei uma pedra desse tamanho dentro do meu sapato. Não sei nem como andar. Aí eu comecei a mancar, eu comecei a andar no meio das crianças, né? E elas rindo, eu falei, ai, tem alguma coisa me machucando, tá me incomodando, deixa eu ver. Quando eu tirei o sapato, que eu tirei a pedra, elas caíram na risada. Eu falei, vocês imaginam uma pedra dessa no sapato? E tem pedra, irmão, você já viu aquela bola de neve que ela vem lá de cima da montanha, pequenininha, vai rolando, rolando, quando chega, ela tá lá embaixo? Às vezes a gente permite isso, que uma pedrinha pequena fique. Não, tá me incomodando, quando eu parar eu tiro, depois eu tiro, deixa aí, deixa aí. E quando você vê, ela já rasgou teu pé todo, porque ela deixou ela ficar ali, ela foi crescendo. Ela cresceu e ela entranhou na tua pele. Então, a gente tem que realmente, Senhor, qual é a pedra? O que é a pedra? Ah, é a pessoa que caminha comigo aqui, fofoqueira. Ah, é? Então, ou tu se conserta, ou tu sai da minha vida, do meu caminho. Eu vou fazer minha obra só, né? Então, é isso, queridos. Foi o que Deus trouxe ao meu coração, né? Então, sim, sorri sim. Até quer chorar, chora. Vai pro quarto ou faz que nem eu. Vai pra frente do espelho. Amém, glória a Deus. Obrigada. Amém, pastora Mônica. Testemunho aí da palavra abençoada, né? É isso mesmo, gente. Tá chorando porque hoje eu vou cantar o dia todo esse louvor. Já tô vendo. Tem mais pastora Josiane, tem Fernanda, tem Andréia, tem Liliana, tem Camila, tem Lohana, tem Yara, Josilene, Elane, Maísa, Naina, Diane. Pastora Josiane. Começa pela senhora. Bom dia, graça e paz. Graça e paz. Passagem abençoada, né? Engraçado que hoje se comemora o Dia do Amigo, né? E foi se pregado. Amém. Um beijo para todos. E o Jesus é o nosso verdadeiro amigo, né? Ele tinha aquela família como amigos, né, de Jesus. Jesus tinha aquela família, um grande amor. E a gente vê que quando Jesus, né, Marta ouviu dizer que Jesus estava entrando, antes de entrar, né, na aldeia, ali ela saiu ao encontro de Jesus, mas foi, mestre, se o senhor não estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Né? Olha só, a diferença, a gente vai ver a diferença de uma irmã para outra. E ela sabendo quem era Jesus, ela conhecendo quem era Jesus, amiga, né? Amigo da família, e mesmo assim a situação, mesmo o problema, né? Que enfrentou ali a morte. Poxa, às vezes a gente chega com tanta arrogância para Jesus, né? Mas, Senhor, por que o Senhor permitiu acontecer isso? Por que o Senhor permitiu, né? Deixou acontecer, fazer isso? Por quê? O que isso está acontecendo? Mas o Senhor ainda com a tua mansidão, sabedoria, vai dizer assim, calma, acalma o teu coração. Calma, que ainda essa enfermidade não é para a morte. Esse mal, ainda que ele estivesse morto, ainda que como ele estava morto, calma. Como ele disse, ele não está morto, ele dorme. Né? Vai chegar o tempo, vai chegar o momento. E ali, né? Eu sei que, né? Ele irá ressuscitar no dia da ressurreição. Eu sei. Será que você espera morrer algo
na tua vida, porque você sabe que na ressurreição irá ressuscitar, mas você não sabe de que forma, né? Vai ressuscitar um corpo transformado para a honra e glória do Senhor, né? Então, assim, a gente, né, o Senhor, como foi falado belíssimamente, né, pelo presbítero Ricardo, o Senhor, ele vai ressuscitar sonhos que estavam mortos. Quantas vezes a gente, né, já falou para o Senhor Jesus, eu não quero mais. Chega! Para mim foi o ponto, eu mesmo já cansei de falar isso com o Senhor, eu falei assim, Senhor, não quero mais. Não quero. E todas as vezes que a gente fala, Senhor, não quero mais, o Senhor, ele vai e nos sustenta, né? Através do teu Espírito, ele vai, nos encoraja de novo, sempre colocando situações na nossa vida para poder a gente continuar lutando, batalhando. E ali, quando Maria chegou-se, né, ir ao encontro de Jesus, ela disse, Senhor, mas antes disso, ela se prostrou aos pés de Jesus. Ela já teve uma outra posição, uma outra atitude, porque ela reconhecia quem era Jesus sobre a tua vida. Ela sabia da sua soberania sobre a tua vida. Né? Como foi falado, ela enxugou-lhe os pés de Jesus. Então, ela entendia. Assim, quando Jesus estava, né, na casa deles, pregando, e Maria sentada aos pés de Jesus ali, e Marta, mestre, pede a minha irmã, né, para que venha me ajudar. Poxa, aí, ó, tira ela daí para que ela venha fazer alguma coisa comigo, porque eu tô sozinha, tô sobrecarregada, aquela coisa toda. Mas Jesus disse assim, Marta, Maria escolheu o melhor, né, porque ela estava aos pés de Jesus. Então, ela não estava ocupada. Às vezes, a gente está tão ocupado com os nossos dias, a fazer, com as nossas coisas, que se esquecemos de tirar aquele tempinho de sentar aos pés de Jesus, sabe? E escutar. Às vezes, não precisamos nem falar nada, somente as lágrimas e a gente sentir o toque, o acariciar dele sobre as nossas vidas, né? A gente precisa, assim, entender, como a pastora Mônica disse, a gente precisa entender a nossa posição de filho para que sabermos que quando estivermos numa situação difícil, deitar no colo do Pai e deixar que o Pai venha somente acariciar né, a nossa cabeça, nos fazer o carinho que nós precisamos. Né? Amém. Falar para vocês, essa noite eu tava conseguindo dormir, né? Quando eu tô assim, que eu não consigo dormir, eu deito, deixo um lugarzinho assim na beira da cama, senta aqui, Senhor. Eu preciso dormir, me faz dormir. Fecho os olhos, o Senhor passa a mão na minha cabeça, faz um cafunézinho até eu dormir. Eu durmo que é uma beleza. Que eu sei que Ele estava ali comigo e não me abandonou até agora. E é assim que o Senhor faz conosco, todos os dias, todas as horas, todos os minutos e segundos, a gente que se desespera. Eu nunca vou esquecer do encontro que eu tive com Ele várias vezes. Eu lembro quando eu passei na empresa que eu trabalhava, que um funcionário, a gente trabalhava com balsas, e eles estavam trabalhando com uma empresa de cimento, e ele era cozinheiro da embarcação. Ele fez uma arma caseira, ele encheu de chumbo, cartucho, bolinhas, estrelinhas e foi pescar à noite. Matar, aqui tem um pirarucu, que é o bacalhau paraense que eles falam. E ele pegou a canoa, tirou o botezinho do barco lá, da balsa, e foi fazer isso. Só que o tiro saiu, aquilo que eles falam, o tiro saiu para culatra, veio na testa dele. E era uma cidade muito longe, que eles passavam 3 dias viajando, né? E uma cidade pequena, ainda ficava longe de Santarém. Vocês já ouviram falar Santarém no Pará. É longe, Belém, para Santarém é muito longe. E de Santarém para lá ficava longe.
e veio aqui na testa dele e deslocou, eu acho que eu já contei essa história aqui, deslocou o cérebro dele do local. E quando começou a pressão, eu era administradora de recursos humanos, eu já estava numa função de eu tomar conta da empresa. Eram 263 funcionários, e eu fiquei muito angustiada. Eu só tive um primo que trabalhava na sala do lado comigo, que ficou comigo, tiraram ele para andar comigo para cima e para baixo. Foram 3 dias de sofrimento. Então, isso aconteceu às 19 horas da noite. Nós fomos saber meia-noite, a família foi informada. Ele foi para um hospital com pouco recurso, e precisava ter um avião com UTI para trazer ele de lá. Não dava para trazer de helicóptero, até porque o helicóptero não chegaria a Belém, de lá para Belém. E aí, meu filho, eu só tinha Jesus. Eu só tinha o caminho, a verdade, a vida e esse meu primo. E todo mundo, os donos da empresa, todo mundo sumiu. Esse trabalho é teu, resolve. E as ameaças que a família sabia, porque até a família saber o que realmente acontecia, era primo, era irmão, era tio, tudo em cima, e os telefones do patrão, tudo desligado. Nem para mim estava funcionando. Ali eu sofri um desprezo como profissional, porque eles faziam e viajavam, faziam o que queriam e eu tomava conta daquela empresa. E eu só tinha ele. Eu lembro que no segundo dia, eu falei com o médico disse assim para mim, olha só como isso faz. Ore, era um médico tão bom, tão ousado por Deus, que ele disse, ore muito para que ele chegue em Belém com vida. Porque eu imagino o que você está passando. Os próprios funcionários que estavam com ele na embarcação já deviam ter falado para ele. Ele já tinha ouvido todos eles, né? O delegado, eu falei com o delegado, e ele disse assim, para que você não tenha um problema maior, você vai ter que vir aqui. E aqui vai vir os fiscais do Ministério do Trabalho, a polícia vai vir tudo aqui. E aí, gente, eu fui orar. Quando eu lembro que no dia, eu cheguei em casa, era 11 horas, meu esposo estava muito aborrecido comigo, porque eu não descansava. Eu só joguei minha bolsa, tirei o sapato e fui aos pés do Senhor, no sofá. Eu tinha mania de chegar em casa, a primeira coisa que eu fazia é agradecer, né, no sofá. Quando eu abro os olhos, ele estava do meu lado, ajoelhadinho e orando. Da mesma forma que eu estou. Eu não esqueço nunca isso. E ali eu tive um encontro verdadeiro com o Senhor. Foi doído, aquela cena para mim, mas foi muito confortável. E aí ele disse para mim, não se preocupe, ele vai chegar no hospital às 18 horas, não se preocupe, às 18 horas ele vai chegar no hospital e eu vou recolher às 23 horas. Não se preocupe. Isso aí ia acontecer no outro dia. E aí, irmãos, eu fui esperar, né, junto com a família, era minha obrigação. 18 horas em ponto entrou a ambulância. O governo do estado deu o avião para ir buscar ele e providenciou tudo, tudo, tudo. Uma coisa impossível era o avião ir buscar esse rapaz. Um avião do estado ir buscar. Foi buscar, trouxe, chegou aqui, perto de um viaduto, baixou o helicóptero, pegou, a ambulância do TI pegou, tinha que ter o TI, levou. Entrou 18 horas em ponto no meu relógio. Aí meu primo não deixou eu ver, eu vou na frente e vou ver. Meu primo me agarrou, não deixou eu ver, porque ele era um funcionário muito bom. Ele era um funcionário muito educado, uma pessoa que todo mundo gostava, ele respeitoso, todo mundo gostava daquele rapaz. E 23 horas, sim, aí o delegado chegou, e o delegado falou para mim, ore muito para que ele chegue com vida, porque senão o processo já está rolando aqui, e aqui vai
Você vai ter que vir para cá. Aí, 23 horas, o médico do hospital me ligou. Avisei a família que o rapaz que eu que assinei tudo, né? Acabou de falecer. Eu perguntei que horas, 23 horas de ali. Ele já estava morto. Ele já estava morto. O médico de lá falou para mim com clareza, ele está morto. O cérebro dele está deslocado. Dona Mária, as estrelinhas, bolinhas, elas foram e deslocaram o cérebro dele. Não estou entendendo por que esse rapaz ainda não morreu, ainda não parou o coração dele. E aí, meu primo não deixou, porque a massa cefálica estava solta, estava saindo. Ele não deixou eu vir. E Deus, ele não esquece da gente. Eu não esqueço disso nunca, no meu encontro com ele, do que ele fez por mim, até ele não foi mais para ele não protegeu mais aquele rapaz, porque pela família, ele protegeu por mim. Ele protegeu por mim, porque ele viu meu sofrimento, ele viu minha agonia, e ele sabia o que eu ainda ia passar. Eu ainda passei 3 meses de fiscalização na empresa, documento, ia no Ministério do Trabalho, o pessoal do Ministério do Trabalho da empresa, eu sofri muito, muito, muito. Mas o Senhor esteve comigo e me livrou de um sofrimento muito maior se aquele rapaz tivesse morrido. E aí o Senhor providenciou tudo. Tudo, irmãos, tudo, tudo, tudo. Aquele rapaz já estava morto. Ele deixou o coração bater assim como ele falou. E para não ser pior, né, para não morrer na viagem, ele ainda disse para mim, vai chegar às 18 horas, 23. Então, é um testemunho que eu conto, porque a gente acha que o Senhor, a gente está sozinho, eu me achava sozinha. Eu entrei em casa, eu subi a escada chorando. Gente, como é que uma empresa faz uma coisa dessa? Era um funcionário tão bom. Eu sou uma funcionária que me dedico tanto. E o Senhor mostrou para mim, não, filho, eu preciso, não é disso que você precisa de mim. E eu tô aqui. E essa palavra que o Ricardo trouxe hoje, ela confirma para a gente. A gente precisa dele. É dele que nós precisamos todos os dias, todas as horas, todos os minutos e segundos. E eu estou com ele? Será que eu estou com ele nas horas de dor, nas horas de tristeza, nas horas de angústia? Eu preciso passar por angústia para estar com ele? O Senhor, ele precisa ser nossa primícia. Eu preciso entender, eu preciso saber a minha identidade como filha, como filho. Eu sou herdeira do Senhor. Eu sou herdeira do Senhor. Você é um herdeiro, uma herdeira do Senhor. Então não precisa temer. Não precisa se angustiar. O Senhor, ele está no controle e faz tudo. E ele pode fazer agora. Ele pode fazer daqui a 1 hora. Ele pode fazer daqui a 2 dias. Eu vivifiquei o milagre de um morto, um coração batendo, só para o Senhor não me ver sofrer. E o Senhor não quer isso para a gente. Ele entra assim com a providência para não nos ver sofrer. Deixou uma pessoa com o coração batendo, porque o cérebro não estava mais funcionando. Não tem um dizer que diz assim, os médicos falam, o coração parou, mas o cérebro ainda funciona, pode reanimar. Olha o contrário, o cérebro estava morto e o coração batendo. E ele deu a hora de chegada e a hora de recolher. 100%. O coração bateu 23 horas e parou de bater às 23. Para livrar de um sofrimento maior que seria o meu. Assim que o Senhor faz. Então, essa mensagem que eu quero deixar para você hoje é que você lembre, em meio às dores, em meio às lutas, as tristezas que vierem, que Ele está cuidando de você. E que você tenha realmente uma identidade com Ele como filha, como filho, que Ele nunca vai deixar de ser pai. Ele é o seu primeiro e o seu único amigo fiel, que nunca vai lhe trair. Esse nunca lhe trai. Esse nunca deixa você só.
Pode uma mãe, pode um pai, um amigo, um irmão, um parente que abandonar, mas ele não, né? E André quer falar? Abriu o telecerto? Bom dia, Shalom. Na verdade, eu venho pedir ajuda, né? Eu não sei quantos pastores estão na sala, se a senhora puder me confirmar. Dois pastores, duas pastoras, um pastores. presbítero e os levitas, duas missionárias. Estamos nós aqui, Então tá. servos do Senhor. Mande lá. Certo, vamos lá. Vou tentar resumir. Esses dias, a semana, eu moro aqui no meu trabalho, que é uma loja, é uma casa lotérica, né? E nesse mesmo lugar existe um prédio. Os donos do imóvel, da loja, também são donos do prédio. Então, existem apartamentos que são, acho que, 4 ou 5. E um estava desocupado, né? E, recentemente, um casal ocupou. E é um prédio de 3 andares, né? E não durou nem menos de 15 dias, o casal começou a brigar e eles decidiram se separar. E um dia ela mandou mensagem para mim perguntando se eu tinha óleo ungido na minha casa. Eu disse para ela que eu tinha um azeite consagrado. E que ela estava muito confusa, porque os cachorros estavam todo tempo escondidos debaixo da cama, as brigas aumentaram. E ela perguntou se eu podia ir lá orar, né? Eu disse para ela que eu ia buscar orientação para o Espírito Santo, mas ao mesmo tempo fiquei inquieta em casa porque é uma alma, né? Então, ele decidiu ir embora. Ele disse que estava com pensamentos perturbadores no lugar. E ela ficou sozinha num apartamento. Ela é jovem, são jovens. Eles não são casados, né? São aqueles casais novos que se juntam, decidem viver as suas vidas. E aí ela, uma noite, pediu para que a gente fosse lá orar. E eu e uma amiga minha, chamada Maria Maia, inclusive, a gente fomos lá orar. Eu disse assim, eu não vou procurar brigas com espíritos, eu não sei o que esteja acontecendo lá, mas eu vou levar a tua presença. Porque eu Mudo. não quero que essa vida seja, de alguma forma, Santo me trouxe na memória um episódio, porque no terceiro andar existem vestígios de vela que os antigos donos deixaram, né? E quando eu saí de lá, eu me senti muito abatida espiritualmente, sabe? Fui para casa, orei, e aí eu me recuperei espiritualmente. A pergunta que eu peço ajuda para os pastores, o que eu devo fazer em relação aos vestígios de vela que estão na parte superior do prédio? E eu tenho orado para o Espírito Santo às 3 horas da manhã, para ver o que eu posso Travou. buscar ajuda para algum pastor vir retirar algo que esteja talvez foto do... Tá ouvindo agora? Dos vestígios de vela que tem lá, né? Também não sei se esse foi algo que fez com que esse casal, há pouco tempo já residindo no lugar, se separasse dessa forma, sabe? E ela tá lá morando sozinha, a gente tem orado, tem levado ela para a igreja, para que ela não venha cair em depressão, ou se sinta só, porque é algo bem surreal, porque o casal ficou muito feliz, e ela se sente muito só, e o cachorro e os animais tristes também, escondidos debaixo da cama, e o que a gente pôde fazer foi levar a presença de Deus naquela noite para ela, sabe? Mas algo que eu peço ajuda para os pastores para que, de repente, numa live junto com vocês, orar para que eu mesma, claro, com a ajuda do Espírito Santo, tire aquelas velas lá no terceiro andar, sabe? E aí eu não sei o que eu faço em relação a isso. Claro que eu tenho orado para que venha proteger ela e, de repente, ela não se entre em depressão, né? Por causa que as coisas aconteceram tão muito rápido. E essa Então, a gente tem, nós cristãos, a gente tem que deixar o Espírito Santo conduzir todas as coisas. A gente faz nossa parte, a gente ora, a gente ajuda a encaminhar.
Mas, como eu falo para vocês, o sonho que eu tive é: Espírito Santo trabalha e o Senhor faz. Ele me deixou bem claro na tela do computador. O meu espírito trabalha e eu faço. Vela, eu tinha muitas coisas com vela. E um dia, faltou energia em casa, eu não tinha uma vela. Você está entendendo? Agora, depende da vela que você usa. Qual é a vela que era usada lá? Né? Então, o certo, para deixar dúvida, é você pegar, se tiver essa oportunidade de entrar lá, nesse andar, pegar o azeite ungido, ir lá, passar nas portas, passar em todas as janelas, de forma de cruz, assim, entendeu? Fazer uma oração e expulsar o que tiver lá. Entendeu? E eu quero dizer para vocês que toda prova que um casal passa, toda a história que nós passamos é um propósito. Um propósito, primeiramente, para nós sermos melhores esposas, para sermos melhores cônjuges, para sermos melhores pessoas, para sermos melhores, a imagem e semelhança do Senhor. E você já está fazendo certo, que é acompanhar e levar ela para a igreja, para que ela não esmoreça. Porque é normal a gente esmorecer. E sempre tá dando apoio, né? Porque é muito triste, principalmente para a mulher, essa hora. A separação, ela é muito dolorida. Principalmente quando tem a palavra, né? Mesmo que se junte de forma errada, mas às vezes a pessoa coloca na cabeça dela que vai ser para sempre, deveria ser, né? Mas dói muito uma separação. A gente que acompanha casais, dói muito uma separação. Então, ir lá no local, faz as orações e faz isso que eu lhe falei. Isso que eu estou falando para a Andréa fazer, vocês deveriam fazer isso todo sábado na casa de vocês, quando tivesse toda a família dentro da casa de vocês. Vocês pegam o óleo ungido, passam primeiro o meio da cruz, faz a cruz assim, sai orando na janela, bem sensivelmente. Na porta de entrada, tu faz assim bem forte mesmo. Bem por dentro da tua casa. E vai orando. Agora faz quando tiver todos dentro da tua casa. Porque ele é sujo, viu? Tudo que é consagrado ao Senhor, ele vai atacar. Ele atacou o filho de Deus. Como é que ele não vai me atacar? E, Andréia, sempre levar a palavra, né? Pedir que ela leia, orar com ela, e leve ela lá também na hora, se estiver aberto lá para você fazer isso, para que ela ajude a orar também, para tirar todas aquelas incertezas dela do local, entendeu? Olha lá, presbítero. E a gente vai estar orando. Depois manda o nome dela aqui para colocar no livro de oração dele e dela, né? Isso. O jejum, eu estava conversando, acho que era com a Yara, o jejum, gente, não precisa ser um jejum do dia todo, tirar toda a alimentação. O meu jejum, geralmente eu faço de um dia para o outro. Tá entendendo? Ou eu tiro alguma coisa que eu gosto. Eu deixei de tomar refrigerante, eu amava Coca-Cola, gente. Eu tirei uma das coisas que eu tirei foi a Coca-Cola em meio a um jejum. É isso, pastora. Agora quero ouvir o presbítero Ricardo e a pastora Josiane. O presbítero levantou. Amém. Estou vendo a nossa irmã Andréa falar, né? Semana passada, agora no começo, eu fiquei até de cama em relação a isso, porque eu comprei muitas brigas espirituais, né? Uhum. A gente pega os principais e potestades e a gente não entende a força, que ele é terrível. Então, eu cheguei a passar mal, né?
A missionária Sueli ficou preocupada que eu pedi cama, e ela me repreendeu, falou, você não vai, ela falou ontem para a Tamara, não vai assumir enquanto você não se estruturar, né? Então, irmãos, mesmo que eu esteja aqui, às vezes eu acho que eu estou firme, quero abraçar, mas a Andréia está fazendo certinho. Sabe por quê, Andréia? A Bíblia diz que procurai os santos, né? Então, a nossa liderança aqui, nós temos 5 pastores aqui, tem presbítero, tem pessoas aqui que ainda não têm um cargo, mas são muito espiritual, têm autoridade de Deus. Eu queria deixar uma palavra para essa moça que chama Lohana. É Lohana o nome dela aí? Lohana, está aqui. Eu não a conheço. Eu não a conheço, ela, Lohana, mas o Senhor me incomodou aqui no livro de Hebreus, no capítulo 4, verso de número 12. Olha só o que ele tem para ti. Eu não sei o seu pensamento hoje. Eu não sei essa semana, esse mês, como está sendo. Mas, às vezes, o inimigo ele é tão astuto que ele coloca coisas na mente e o nosso coração segue as intenções que ele recebe. Então, às vezes, são pensamentos de tristeza, pensamentos de alegria, pensamentos de morte, né? Porque a gente está sujeito a tudo. Mas eu louvo a Deus que aqui eu vejo um povo temente a Deus. E diz assim a palavra do Senhor para você, viu, Lohan? Pois a palavra de Deus é viva e eficaz. É mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até o ponto de dividir a alma e o espírito, juntas e medula, e apta para discernir. Olha só o que acontece quando a espada ela vai, e olha o trabalho dela aqui nessa parte para você. Ela vai discernir os pensamentos e as intenções do coração. Se eu falar uma coisa para você, Lohane, tem coisa na nossa vida que eu costumo dizer que tem um dia mal, viu, Marda? Salomão, ele disse que ontem o meu vizinho, eu estava lá fora, ontem, a hora que você estava falando comigo, Marda, o vizinho encostou o carro e ele falou, estou vindo de um enterro do meu tio que morreu, tem 57 anos, é novo, e morreu de overdose, né, de bebê, cirrose, de várias coisas. Aí eu falei, ô meu querido, a Bíblia diz, eu falei para ele nunca parou para conversar, eu falei, a Bíblia diz que Salomão, ele disse que é melhor ir a um velório do que a uma festa. Então, Lohana, olha o que acontece. O Salomão diz, é melhor ir num velório do que ir a uma festa. Por quê? Porque quando você vai numa festa, você vai lá, se alegra, bebe, faz de tudo que tem e volta embora. Quando você vai no velório, você reflete o momento da festa. Você Verdade. Então, você pensa, como que essa pessoa morreu? Talvez foi de acidente, ou morreu assassinada de tiro. Aí você pega seu carro, na hora que enterra lá no cemitério, e quando você sai, Amada, do velório, Lohana, você vai com seu carro respeitando todas as leis de trânsito. Você anda 30, 40 por hora, você para no sinal vermelho, você espera o pedestre, e coisas que no dia a dia você, quando não se depara com uma situação dessa, não faz, né? Então, aqui, ele disse que a espada de 2 gumes, ela entra, faz o trabalho dela que tem que fazer e corta e sai também fazendo a mesma coisa, porque a palavra de Deus ela nunca vai voltar vazia. Então, entenda que as intenções do pensamento e do coração é o que faz a gente hoje ter toda essa força que a Mara falou, que mesmo com enfermidade no corpo, mas a gente não aceita, e todos os dias, se possível, nós estamos aqui, né? Então, eu já vi a Mayla vir aqui com Covid, né? Então, a semana agora eu não consegui, mas eu ouvi. Eu não consegui entrar e ficar aqui, mas eu ouvi, né? Eu estava com uma enxaqueca terrível, eu falei, misericórdia, minha cabeça estava explodindo. Mas é aquilo que eu falo para você, não deixar as intenções descer para o coração.
Então, ô Lohana, tempo de analisar o que você está passando, respira, né? A Bíblia diz que nos dá o direito de respirar, parar, analisar e tomar atitude. Porque tem gente, Amara, que está tomando atitude sem pensar, né? Então, hoje, nós precisamos entender que se nós tomar uma decisão errada, olha o que acontece aí, se frustra, né? Então, esse casal aí novo, que a Andréia está falando, é isso que está acontecendo. Os casais novos, ó, tem casal casando hoje, daqui 2 meses já separa. Porque a intenção do coração lá no começo não era verdadeira, né? Então, se frustra. Então, fica com essa palavra. E eu quero parabenizar aqui a Marlene, que coisa engraçada. A Josiane pela foto do perfil, meu Deus. Conhecemos o esposo dela. Olha que casal lindo e abençoado. A Josiane, a pastora. Amém? Deus abençoe. No momento de um término de um relacionamento desse, a gente quer tirar a dor do casal, né? Mas Deus, ele sabe por que está acontecendo. Provavelmente, e muitas das vezes, é para que os dois se separem, reflitam e volte e se una em verdade e espírito, né? De fato e de direito. Prepara ele, prepara ela, como a Andrea está levando ela para a igreja, para que quando voltarem, sejam realmente um casal abençoado por Cristo. Feito tudo certinho, né? Muitas vezes é preciso fazer isso, para que um reconheça a grandeza que o outro tem, um reconheça a qualidade que um tem, que o outro tem. Às vezes a separação não é a morte, não é o fim de um relacionamento. É só para que ambos se valorizem um ao outro. Que a volta seja, procure fazer tudo certo daquela vez, daquela volta, sabe? Seja tudo certinho. Pastora Josiane quer falar a respeito disso aí? Eu ia falar justamente isso, pastora Amália. Primeiro, para a irmã Andréia, para ela se estruturar também, jejuar pela vida, né, pela vida dela, porque os ataques malignos estão aí, né, e quando a gente entra na causa, né, a gente pega a briga de outra pessoa, o inimigo fica furioso. Lógico que, né, a nossa função é essa, mas tudo tem o tempo certo, o momento certo, buscando a direção do Espírito Santo de Deus. Senhor, é para fazer o quê? Como, de que forma, de que jeito eu posso ajudar? Né, da melhor forma possível, ela já está fazendo, que é levar para a igreja. E eu ia falar isso também, né, que ela, para né, buscar no Senhor, porque às vezes, como assim, eles atropelaram já, né, o caminho, já foram logo se juntando, vivendo uma vida de casal, e não é isso que o Senhor quer para ela, nem para ele, né, mas para que eles aprendam. E essa separação possa ser para refletir, né, como foi dado o testemunho, a passagem, né, de Salomão, que é melhor estar no velório do que numa festa, para você refletir, poxa, será que era isso, né, que o meu pai ou minha mãe queria? Será que era isso mesmo que Deus queria? E a gente sabe que dentro da palavra do Senhor, né, a gente sabe que não. E até mesmo também para que ela venha aprender realmente o que eu quero da minha vida, né? Como que eu posso ser melhor daqui em diante para frente, né? E se a irmã Andréia tiver um líder, né, a quem ali perto, próximo, né, está comentando, levando ao líder dela para poder eles estarem indo fazendo uma oração, eles estarem se preparando, né, para que quando forem lá na casa,
venha ser bênção para a glória de Deus. É isso aí. Uma vez na semana, outra coisa, André, nunca leia a palavra. Peça para ela abrir a Bíblia. Por mais, eu não sei como está a vida dela com Cristo, se ela não tiver Bíblia, se ela tem Bíblia, sempre peça para ela ler a palavra. Se ela sabe orar, peça para ela orar, vocês ajudem em oração. Porque aonde o inimigo está, às vezes não é só você que passa, né, pela situação, a sua família, sabe, no trabalho, tudo, parece assim que ele fica furioso, que ele solta as garras dele para tudo quanto é lado. Mexer, não é mexer que eu digo, desculpa me trocar a palavra, a gente entrar numa guerra espiritual de casal é muito pesado, porque é o altar do Senhor que mais sofre e que mais ele persegue. Eu digo que o casamento é um altar do Senhor, é a família, é o casal, é o noivo, é o namorado, porque ele nunca quer ver a família feliz. E a gente que socorre casais, a gente passa assim por certas dificuldades, por isso, antes de você ir, se blinde de oração, antes de você passar uma palavra para ela, se blinde de oração, leia uma palavra e deixe sempre ela ler a palavra. Até você ver que ela está vivificada na fé, que ela está caminhando bem, que ela está melhor. Porque o Espírito Santo já falou aqui que o problema não é ele, é ela. Mulher rixosa. Já foi falado aqui sobre mulher rixosa. Entenderam? A gente nunca vive, a gente não dorme no quarto de um casal, a gente não vive 24 horas com um casal. Mulher rixosa. Ela precisa buscar a cura para depois ela estar bem e ela viver bem com outras pessoas. Tá bom? Quem é que pode fazer a oração final hoje? Vou pedir para a André. Faz aí, André. Dá para te fazer aí, André, a oração final? Eu estou em atendimento, infelizmente não Ah, vai dar. tá. Deixa eu Ao ver mais mesmo tempo, me aqui. perdoe. Não, tranquilo. Maísa. Maísa tá aí com o bebê, Maísa. Ontem foi a Camila, né? Tá ocupada aí, Maísa? Estou aqui. Dá para Tá, fazer sim. Deixa eu só apresentar aqui as pessoas, os nomes, né? A Andrea nem passou o nome da moça, mas depois ela me passa no privado. Pai bendito, Pai amado, eu te apresento cada um que está aqui, o presbítero Ricardo, a missionária Fernanda, a Andrea, a Camila, a pastora Josiane, a Lohana, a Yara, a Maísa, a Naya, a Nadiane, a Josilene, eu, Senhor, e nossos lares, nossa família, por cada um representado aqui, Senhor. Te apresento também a Elane, que já saiu, a pastora Mônica, Senhor, todos que já entraram e saíram, os que ainda vão assistir, Pai. Te apresento em especial, Pai, a criança Theo, a criança Arthur, o irmão Reinaldo, o irmão Djalma, Senhor. Te apresento também, Senhor, o presbítero Ricardo. Te apresento a missionária Sueli. Te apresento o irmão Marcos, Senhor. Te apresento também, Senhor, a Yara. Te apresento essa moça que está separada, Pai, que a Andrea está cuidando. E te apresento, Senhor, também o Antônio que está entrando aí. Te apresento, Pai, os nossos lares, as nossas vidas agora. E entrego, Pai, para a Maísa fazer a oração final por todos esses nomes que eu falei, por todos aqui em nome de Jesus. Amém. Pai bendito, Pai amado, em concordância, Senhor,
com a oração e com os nomes aqui que a nossa pastora Amália colocou diante das tuas mãos. Eu levanto a minha voz em oração, Senhor, em favor de cada vida, Pai, de cada família, Senhor Jesus. Quero te agradecer, ó Deus, por esta manhã abençoada, por esta primícia, Senhor, levada ao Senhor nesta manhã. Quero te agradecer, Pai, por cada vida que aqui passou por esse devocional e aqueles irmãos também que não puderam estar conosco, que o Senhor possa alcançá-los nesta manhã, neste dia, abençoá-los, guardá-los debaixo das tuas mãos protetoras, Senhor. Pai querido, Pai amado, que o Senhor vá de encontro, Jesus, com todos os enfermos, com todos os doentes, os encarcerados, Pai, aquelas almas aflitas e abatidas, Senhor, em nome de Jesus. Pai querido, Pai amado, eu peço a Ti que o Senhor venha nos guardar neste dia, que o Senhor venha nos revestir de toda a armadura do Senhor, que o Senhor venha cobrir cada irmão e cada irmã com o Teu sangue, Deus, nos dando a certeza, Senhor, de filhos, que nós somos filhos do Senhor, Pai, que todos os dias, Pai, nós possamos confiar mais em Ti, que nós possamos remover todas as pedras que estão no nosso caminho. Pai querido, eu peço a Ti que o Senhor venha guardar a vida de cada um dos nossos irmãos, ó Deus, que o Senhor venha abençoados, nos dá um dia de proteção, Pai, em nome de Jesus. Eu oro a Ti, Pai, para que o Senhor vá de encontro, Deus, com todos os nossos irmãos que também não puderam estar aqui nesta manhã. Eu peço a Ti, Deus, que o Teu Espírito Santo venha nos guiar neste dia, Pai. Em nome de Jesus, Pai, eu te agradeço agora e para todo sempre, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém, Maísa. Presbítero Ricardo, muito obrigada. Missionária Fernanda, Andréa, Camila, pastora Josiane, Lohana, Yara, Maísa, Naina, Diane, Josilene e Antônio. Muito obrigada. Deus abençoe o dia de vocês, a família de vocês, a casa de vocês, o lar de vocês, o trabalho, o ministério de vocês. Deixe Deus cuidar de vocês, de tudo de vocês, pois Ele está no controle de tudo e sabe, sim, o que é melhor para nós, mas a certeza que nós temos que Ele sempre trabalha a nosso favor, amém? Receba meu abraço. Ah, o print, né? Print com a tela aberta, vamos abrir a tela. Vamos abrir todo mundo aí. essa Obrigado, viu, tela. Amália, pela oportunidade, viu? Obrigada. Olha, Eu vou tô de conhecendo a máscara aqui, Lohana aqui. misericórdia. Tô de máscara aqui. Opa, a Josilene, Ô, a Fernanda, a Nadiane. Fernanda não apareceu, a Maísa. Já posso, Ô, Glória. Camila está ocupada. Olha, a Maísa e o pimpolinho dela. O Caleb. Já posso? Josiane, abre de novo aí que eu não consegui tirar. Hoje não, Camila não pode hoje. Josiane, Josilene. Eu já aí, tirei o meu print aqui. Eu vou tirar agora de vocês. Todo mundo bonitinho, lindinho, maravilhoso. Pro Senhor, bora. Aí. Um beijo, tchau, tchau. Fiquem na paz do Senhor. Tchau. Até amanhã. Para a gravação, né? Senão não sai ninguém aqui. O povo não gosta de sair.